Olá, eu sou a Jade, esse é o programa Miados e Arranhões número 14 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como conviver com as diferenças reveladas. Eu quero começar pela parte mais polêmica do programa, que é não falando sobre as eleições. Que eleições, né? Essas últimas eleições criaram na gente uma certa fantasia de ter sido um grande portal de revelação de verdade sobre as pessoas, mas isso também é uma fantasia, que foi a eleição. Não foi a eleição, não foram as eleições. Essa eleição, isso que aconteceu agora, é parte de um processo de saída geral do armário que já vinha acontecendo no mundo inteiro. Então, eu me lembro um tempo atrás das pessoas falando assim, nossa, agora tá na moda ser sapatão. Quantas lésbicas, porque agora viado tá na moda. Gente, ninguém muda de opção sexual por causa da moda, né? Ninguém vira, usando duas expressões, duas palavrinhas que foram muito vulgarizadas nesse período, ninguém vira fascista ou vira comunista, nem da noite para o dia, muito menos por causa de uma eleição. A eleição foi parte de um processo em que parece que a verdade sobre as pessoas começou a ficar muito pungente, muito evidente e com esse desejo de ir para fora. Ninguém virou absolutamente nada que já não fosse. Então, por exemplo, você descobriu que o seu marido é fascista. Você descobriu que o seu pai é comunista. Bom, eu me arrisco a dizer que você não sabia nada, nem sobre comunismo, nem sobre fascismo, nem sobre seu pai, nem sobre seu marido. O que significa isso? O que significa hoje dizer para uma pessoa que ela é fascista? O que significa hoje dizer para uma pessoa que ela é comunista? E como é que isso interfere na vida da gente aqui no mercado? Nós sempre convivemos e nós continuaremos convivendo, como a gente sempre conviveu. As pessoas são o que elas sempre foram, não tem nada de tão diferente assim. A nossa grande decepção, acredito eu, tenha sido com o fato de perceber que acreditava em coisas inacreditáveis e pensar que fez concessões que eram naturais e que agora não parece mais natural. Por exemplo, você comunista, conheceu um cara super gato, super gostoso, super provedor, super gente boa, super pegador e tal. Ele fazia lá uma piadinha sobre nordestino que não te agrada. Fazia lá uma piadinha sobre homossexual que não te agrada, uma piadinha sobre negro que não te agrada, mas você considera essa pessoa pelo que ela tem de melhor, né? Então você não pensa, se ele fez esse comentário ele é racista, se ele fez essa piada ele é fascista, e você olhava o que ele tinha de bom, e baseado naquilo que ele tinha de bom, você começou esse relacionamento, se casou e tem uma vida boa com esse cara. Ele continua sendo o mesmo pegador, continua sendo o mesmo provedor, mas agora existe uma coisa revelada sobre ele e uma pressão da sociedade inteira em cima de você, que é, peraí, você dorme com um fascista? Desde quando? Desde quando ele é fascista? Desde quando isso tem peso? Isso é verdade? Verdade para quem? O que muda isso na sua vida? O caso extremo oposto. Você via que o cara fazia um comentário, você que é fascista, você viu que o cara fazia um comentário positivo sobre o Lula, que você não concorda, mas você engoliu pelo que ele tinha de bom. Se a gente passou a vida inteira engolindo o que a pessoa tinha de ruim, em detrimento do que ela tinha de bom, por que a gente tem que parar com isso agora? Para viver o quê? Para poder vestir uma camiseta definida de quem você é? Para ganhar o quê? Para ter uma sensação de pertencimento? Olha, nós aqui votamos no fulano para ter um acolhimento social. Qual é o seu real argumento para descontinuar essa convivência? O contrário também. Existe aquela pessoa com quem você não se relaciona, que você não tem absolutamente nada a ver. Só que nesse momento você, fascista, descobriu que ela também é fascista. Aí você fala, somos amigas. E aí quando você encontra essa pessoa, você descobre que vocês não têm absolutamente nada em comum e é por isso que vocês não são mais amigas. E aí parece que essa coisa política, esse posicionamento político ganha um peso diferente do que deveria ter ou diferente do que tinha anteriormente. Eu particularmente enchi a minha boca para falar, eu não me decepcionei com ninguém, não me decepcionei com ninguém. Depois acabei sim tendo alguns sustos, na verdade, assim, de certas declarações e tal, de pessoas que eu não conhecia.
Das pessoas que eu conhecia, eu confesso, eu não tive absolutamente nenhuma surpresa. Se tivesse que fazer uma tabela assim com o nome dos presidenciáveis para eu preencher com o nome das bailarinas, eu adoraria fazer isso como uma gincana comigo mesma. Eu tenho a sensação de que eu acertaria tudo. O que mudou na minha vida? Nada. Desfazer amizade. Eu desfiz amizades? Não. Eu desfiz amizades que não existiam, por exemplo, que era uma convivência virtual ali, aquela pessoa que você encontra, fala, puta, quem é mesmo essa pessoa assim? E aí, de repente, além de ser uma pessoa que nunca teve nenhuma relevância na minha vida, tá dizendo um monte de bobagem que eu não tô a fim de ler. Então eu aproveitei essa oportunidade, nesse caso, para deixar de seguir. Tinha um outro caso, né, daquela pessoa que também não era minha amiga, aquela pessoa que me enchia um pouco mais o saco, por assim dizer, com essa fantasia de que a gente tinha uma relação. Desfazer a amizade foi um jeito de dizer para ela, não, nós não temos, eu tirei uma casquinha mesmo, né? Me aproveitei. E tem o outro caso do bloquear. Eu não bloqueei nenhuma pessoa que eu já não tivesse muita vontade de bloquear antes, né? Eu confesso, eu somente aproveitei o meu posicionamento político para isso. Por que eu não me decepcionei com ninguém? Porque eu não acredito que exista pessoas que não tenham sombra. Eu não tenho medo da sombra das pessoas, nem da minha mesma. Então, amigos que têm uma postura política extremamente oposta à minha, que na minha opinião pensam e dizem um monte de merda, não é esse monte de merda que me atraiu a elas. É uma outra coisa, são pessoas inteligentes, são pessoas interessantes, são pessoas talentosas, são pessoas generosas, bom marido para sua esposa, bom filho para sua mãe, bom pai para sua filha, porque só o discurso para mim não significa nada, nem para bem nem para mal. Então eu acho que entre outros argumentos tinha uma certa vontade de se decepcionar com as pessoas, porque se decepcionar com as pessoas coloca a gente num certo papel de vítima também um pouco, sabe? Uma coisa de, ai, que decepção, gostava tanto de fulano, eu fui traído, uma vontade de passear, de circular nesse lugar aí. Acontece que a gente tem que continuar convivendo. Não aconteceu nada que já não estivesse acontecendo. Ao mesmo tempo que eu não me decepcionei com ninguém que eu conhecia, ninguém que eu conhecia se decepcionou comigo. Então, eu tive uma postura política antes e depois das eleições e até agora, e todos os anos da minha vida anteriores a isso, que me permitiram isso. Então, por exemplo, uma pessoa que conhece meu blog, que acompanha esse programa, que lê o que eu escrevo, que lê o tipo de coisa que eu posto, que presta atenção no que eu visto para me apresentar, na minha carreira, na minha postura como mulher, no mundo, né? Tudo em mim deixou muito claro a minha postura a minha vida inteira, então não teve nenhum susto. Então eu não perdi contratações de fascistas, não perdi contratações de comunistas, porque ambos me contrataram pelo meu trabalho no palco. Agora, se você perdeu o trabalho, vale a pena se fazer duas perguntas. Perdeu mesmo? Você perdeu? Tem certeza que você perdeu alguma coisa? O que significa perder alguma coisa? Perder uma coisa é uma coisa que você tem. Então você quase tem e não é perder nada. O que você tinha para perder? Qual foi o trabalho que você perdeu? Perdeu mesmo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual foi o argumento dessa contratação? Alguém enrolou alguém aí. Alguém enrolou. Então, se você, comunista, foi contratada por um cara fascista e ele agora te dispensou, bom, ou ele fingiu que não era, ou você fingiu que não era, ou ambos fingiram um pouquinho, ou os dois fingiram que não estavam ouvindo o que o outro estava dizendo, e aí agora, como um lado ou o outro já não estava afim do trabalho, porque o trabalho não estava fazendo a função de um trabalho que é dar lucro, ter gente, dar lucro, o cara contratante, a moça contratante, ou a moça contratada que estava indo por um dinheirinho merreca, porque ela aceitou aquele convite para fazer um H com aquela pessoa, porque ela achava que politicamente blá, 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 blá. Ou seja, isso não é trabalho, isso aí são esquemas políticos
que obviamente uma questão política interfere. Agora, o trabalho, a agenda, não tem sentido essa agenda ter alterações por conta de posicionamento político, a não ser que você estivesse mentindo antes ou que você esteja mentindo agora. Vou contar uma historinha interessante sobre isso, esse negócio de perder trabalho, não perder trabalho. Eu tenho uma colega com a qual eu não trabalho por outras questões políticas também que envolvem vicissitudes do mercado belidense. Eu não trabalho com ela há muitos anos. E neste momento, por conta de várias situações, nós fomos ambas empurradas para o mesmo lugar, por assim dizer, político. E a gente se aproximou muito, compartilhou muita coisa, acolhemos muito uma outra. E ela não me contratou para o festival dela por causa disso. Nem eu convidei ela para a minha noite temática, para o meu show por causa disso. Eu tenho uma outra contratante do mesmo estado, que não é amiga dela, que tem uma postura política extrema oposta à minha e à dela, que está me levando num esquema maravilhoso. Então, você tem um trabalho incrível. Isso é um trabalho. Tem agenda, tem dinheiro envolvido, tem horário, tem contrato, tem voo, tem hotel. Você não perde um trabalho desse. O que a gente faz? Eu e minha contratante. A gente tem música árabe de assunto. A gente tem a vida da gente de assunto. A gente tem técnica de assunto. A gente tem festivais no Egito de assunto. A gente tem tanto assunto. Por que é que eu e ela, que temos uma relação tão maravilhosa de trabalho, vamos abrir mão disso por conta de uma diferença política que sempre existiu? O que a gente vai fazer para conviver agora é assumir que vai continuar convivendo, é assumir que a gente teve coragem de assumir quem a gente é, que a gente teve coragem de enxergar o outro como ele realmente é, sem santificar aquela pessoa para poder ter um relacionamento com ela, que seja profissional, que seja pessoal. Não, porque as pessoas não são santificáveis, a gente faz merda, invariavelmente todos os seres humanos fazem merda. Então eu conheço pessoas que têm cada discurso, mas é cada... Ai, meu Deus, assim um discurso que você fala, gente, eu queria comer esse discurso com um shoyu, de tão maravilhoso que é. E o cara é um merda, é um à toa, é um parasita, uma pessoa que não soma na sociedade, sabe, que não serve para nada. E conheço pessoas que não têm nada de interessante a dizer sobre política, pessoas que são rasas, que não têm profundidade, que não têm capacidade de raciocinar e que são pessoas incríveis para sua família, para o seu entorno, que então eu convivo com as duas, e com cada uma eu tenho uma relação diferente, porque nós temos tantas facetas possíveis que a gente não precisa o tempo inteiro atuar em uma só. Então, não estou falando de ser falso, de ser político no mau sentido, sabe? De ser demagogo, de sorrir para quem você não quer. Não, é de se colocar de uma forma sempre muito aberta, ser honesto o máximo possível com você mesmo, primeiramente. Porque se você souber o que você é, você consegue identificar isso para o outro muito rápido. Então você... comunista, que não quer trabalhar com fascistas, se você tiver uma postura de comunista na hora de escolher suas músicas, seu show, sua roupa, a sua atitude, sua postura, você não vai ser convidada por esse fascista. E, consecutivamente, não irá perder este trabalho, posto que não o ganhou. A mesma coisa ao contrário. Então, a dor, eu acho, maior vem disso, de descobrir que não estava sendo sincero ou que estava caindo em contos do vigário ou acreditando em coisas que, na verdade, não acreditava, era só da boca para fora para conseguir um trabalho. Esse trabalho você ia perder de qualquer maneira. Porque a única coisa que a gente não pode fazer, sendo artista, é fingir nada. Não dá para fingir nada, é tudo verdade. Porque na hora que você sobe, o que você não disse por e-mail, por telefone, na coxia, a hora que você sobe no palco, a sua verdade está lá. O seu fascismo, o seu nazismo, o seu comunismo, o seu altruísmo, seja lá qual for o seu ismo, vai aparecer no seu trabalho para o seu bem e para o seu mal. Entra nas redes sociais de alguém que você conhece intimamente e me diga, se você reconhece essa pessoa
no que ela é inteira, naquilo que ela apresenta nas redes sociais dela. A foto dela aparece a barriga que ela tem. A foto dela aparece a careca que ele tem, dele, né, no caso. Aparece a careca que ele tem. A casa, o ângulo da casa, mostra a casa que ele tem. O carro onde ele está, o cabelo onde ela está. É aquela pessoa, quanto por cento, aí você faz uma continha lá, um chute, quanto por cento do que ela diz sobre ela, do que ela demonstra sobre ela é verdade. Por isso tem que ser uma pessoa que você conhece intimamente. Você vai descobrir que você vai chegar em 30%, 20%. Pergunto, por que é que a gente tem que acreditar exatamente nisso, num pedacinho do que a pessoa diz sobre ela mesma, sendo que tem tanta coisa na página dela que a gente sabe que não é verdade, conhecendo a pessoa intimamente? Porque o que a pessoa escreve sobre ela, o que ela pinta em rede social, é o que ela quer que pensem sobre ela. Por quê? Aí, porque já são os mais variados motivos. Mas vale a pena a gente fazer esse exercíciozinho. Peraí, fulano de tal, eu faço isso com as pessoas que têm posicionamentos que eu desprezo, por assim dizer, né? Que eu tenho assim, aquele desprezinho pelo que a pessoa diz. Eu já tinha esse desprezinho por tudo que ela disse, antes de dizer eu sou fulano, eu sou pró-fulano, eu sou pró-ciclano. Por que exatamente para isso eu vou dar uma atenção enorme? Então é uma escolha, de novo, uma escolha pela sofrência, uma escolha pela decepção, uma escolha por esse papel de ai meu Deus, estou sozinha no mundo, não posso confiar em mais ninguém. O que te faz gostar de um artista? Vou lá no Olimpo, lá em cima, Michael Jackson, Mr. Michael Jackson, polemicão, né? O cara tem aquela história do tratamento, que ficou branco, polêmico demais, o cara, enfim, ele era um homem negro que ficou branco, ele fez um monte de cirurgias de transformação étnica, afinou o nariz, afinou o lábio, alisou o cabelo, aí ele tinha lá a Terra do Nunca, levava as criancinhas para a Terra do Nunca, aí o pai da criancinha processou o cara, teve aquele rolo, vários, né, processos de pedofilia, uma coisa toda, meu Deus do céu. O Thriller, o disco, o álbum Thriller, é um álbum que ele, tecnicamente falando, não foi superado até hoje. Na hora que eu for ouvir o Thriller, eu vou considerar o que é que o Michael Jackson fez com criancinhas na sua mansão de madrugada. Eu confesso para você que não vou. I'm sorry. O que me atrai num artista? A Dina, minha bailarina favorita. Eu não tenho a menor ideia do que pensa a Dina politicamente, qual é a posição política dela, como é que ela trata os pais, como é que ela trata o filho, as empregadas, os músicos. Eu não sei nada sobre a vida da Dina. A Dina é uma pessoa que eu não consigo nem falar com ela, é hi-bye, eu não tenho uma amizade com ela, não faço a menor questão de ter. Eu não tenho ideia se ela é casada, se ela é solteira, se ela... A vida dela não me interessa em nenhum sentido. Por que é que eu tenho que saber em quem que a Dina votou ou deixou de votar? Por que exatamente isso vai passar a ser um peso na minha balança? Na minha balança particular, não é. O vice-versa. A menina é bailarina, ela tem tudo, ela preenche todos os meus quesitos intelectuais, um a um. Ela me agrada intelectualmente assim, do começo ao fim. E não dança porra nenhuma. Gente, eu quero demais a companhia dessa menina no bar, para conversar com ela na minha casa, se a gente tiver afinidade de repente para ficar amiga, mas não vai ser o posicionamento dela que vai me levar a contratá-la, a convidá-la ou assistir ela dançar. E eu acredito sinceramente que teve e ainda tem
posicionamentos políticos que aconteceram nesse intuito. Nossa, se eu disser tal coisa, eu vou causar. Se eu escrever tal coisa, eu vou causar. Essa é a minha oportunidade de falar todo dia, eu sou artista, eu sou bailarina. Ou, essa é a minha oportunidade de falar todo dia, eu sou uma mulher de família, eu sou uma mulher que preza pelos valores da família. Por que será que você precisa tanto dizer quem você é? Será que você sabe realmente isso sobre você? Sabendo isso sobre você, será que precisa de tanto panfleto? Qual é o real argumento desse apartheid no mercado e qual é a intenção das pessoas que estão alimentando esse apartheid? Porque na minha experiência do que eu estou farejando aqui de perto, o que eu estou vendo é um monte de gente achando que vai se dar bem, que vai ganhar aluna, que vai ganhar uma grana, que vai conseguir uma contratação. Esse também é um argumento para o posicionamento político. Enquanto a gente não, né? Eu não. Enquanto vocês aí estão lendo as coisas e se apaixonando pelas pessoas ou criando ódios eternos pelas pessoas baseado no quê? No que ela diz que diz, no que ela diz que faz, no que ela diz que pensa. Então, por que essa seleção? De onde nós tiramos essa ideia maluca de fazer essa seleção? E olhar para nós, para tentar encontrar essa resposta dentro de nós e não lá fora no posicionamento dos outros, porque a gente não tem controle sobre isso. Semana passada aconteceu uma outra história muito interessante. Uma menina de fora de São Paulo veio fazer aula comigo e na hora lá da entrevista, começo da aula, eu pergunto um monte de coisa sobre a menina, de onde você veio, qual é seu histórico, o que você estuda. E ela me falou, eu achei maravilhoso, com a maior naturalidade do mundo. Ela falou, olha, eu estudo fulana, ciclana. Ela falou, você em particular eu nunca estudei, não. Eu sempre me atraí mais pelas coisas que você fala, pelas coisas que você escreve. Na hora que ela falou, me deu um certo caralho, putz, né? Eu sou bailarina, né? Eu sou professora de dança. Mas por um outro lado, eu achei tão lindo, assim, que a gente tenha tudo isso de diversidade no mercado, a ponto da pessoa poder escolher uma bailarina para ser uma orientação intelectual, outra bailarina para ser uma orientação técnica no palco, a bailarina que você assiste, que você segue, e outra bailarina para te dar aula. Então, já me confessaram, tem gente que adora meu trabalho de palco e não gosta da minha aula. Tem gente que adora a minha aula, mas não gosta do meu trabalho de palco. Agora já dividiu em 3 pedaços, né? A professora, a bailarina e a intelectual. E tem gente que gosta só de uma, só de outra, só de outra. Então, mais uma dica para não perder trabalho é isso, é ter facetas para apresentar. Porque um contratante que faz um festival para ganhar dinheiro, porque a gente tem que ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro no mínimo também, o que ele vai pensar na hora dele compor o festival dele? Na eficiência de quem é contratado. Pessoas que chegam no horário, que têm trabalho autoral, que dão uma aula boa, que vão subir no palco e dançar bem. Lá onde realmente está o trabalho, onde a gente pode perder, nem um lado, nem o outro vai fazer um X em cima de uma bailarina maravilhosa porque ela votou num candidato de oposição ao candidato dela. Isso não vai acontecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condição de alcançar o outro. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem recurso para compreender o que a gente está sentindo, a real motivação das nossas ações. Então, vai parecer muito cafona, mas conhece-te a ti mesmo primeiro, pelo menos, sabe? Saber quem você é para você poder entender um pouco melhor o que você está sentindo. E sim, o Brasil mudou muito, mudou para pior, vai piorar, mas já ia piorar. O Brasil já ia piorar, o mundo já ia piorar. Não aconteceu nada de tão incrível que uma pessoa como eu, por exemplo, que sou uma bailarina árabe, já sabia. Eu, particularmente, assim, muito do que está acontecendo são coisas que eu estou falando há 10, 15 anos que poderiam vir a acontecer no Brasil. O Brasil precisa da nossa força, precisa da nossa militância. Quem está apoiando o governo tem que trabalhar para apoiar o governo. Quem está em oposição ao governo tem que trabalhar nessa oposição ao governo. Mas a gente precisa dançar.
a gente também precisa levar beleza para as pessoas não podem parar de sonhar e a gente não pode parar de sonhar. Então essa artista dentro de você tem que achar um espaço onde ela consiga continuar criando arte, porque a gente não vai virar intelectual sendo bailarina de dança do ventre. Believe me, ninguém vai convidar a senhora, o senhor, para dar palestra em universidades nos Estados Unidos sendo uma bailarina que tem posição política. Se você for uma boa bailarina, você consegue crescer a um ponto de penetrar em sistemas que são oposição a você e dar a sua mensagem artisticamente de um modo tão impecável, tão maravilhoso, que sequer o seu público vai se sentir afrontado. O seu público vai receber aquilo como arte, porque tem que ser arte, e corações sensíveis, pessoas que têm o mesmo plug que você, ainda que não perceba que o plug esteja fechado, quando você subir no palco e apresentar aquilo, esse plug vai fazer flap e vai comunicar. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é continuar no espelho, crescendo como artista, nos nutrindo como artistas, como pessoas sensíveis, sendo sinceras com a gente mesmo, se decepcionando com as pessoas, dizendo para elas isso, inclusive. Eu sou capaz de continuar gostando de você. Eu sei quem você é, eu gosto de você, eu continuo gostando de você. Você não tem que abrir mão do seu trabalho, ou do seu marido, ou de boas amizades, ou de relações familiares por causa de política. De política, sim. Agora, de pressão externa por conta do seu partido, do seu posicionamento, não dá. E nesse momento está um pouco isso, sabe? Uma coisa de, não acredito que você trabalha com... Então você trabalha com fulano? Eu falo, trabalho. Ela é uma excelente pessoa, uma excelente contratante, paga o que eu peço, cumpre com as minhas exigências, eu com as dela, o negócio funciona e eu não vou deixar de trabalhar com ninguém, nem de contratar, nem de assistir, e também não passarei nem a contratar, nem a assistir pessoas por posicionamento político. E no fundo, ninguém diz, mas na minha opinião, a maioria das pessoas pensa exatamente como eu. Na hora do vamos ver, o que interessa mesmo é o seu trabalho em cena. Continue nossa campanha para levar o nome da dança do ventre do Brasil a todos os lugares do mundo, alimentando os hashtags Danca do Ventre Brasil, Danca do Ventre sua cidade, seja qual cidade for, bota esse nome aí, carrega o nome do Brasil no seu trabalho. Obrigada.